hoje nós vamos falar aí sobre mulheres que ocupam espaços predominantemente masculinos. Eu recebo as empresárias Mônica Hauck e Fabiana Árabe. Muito bom dia, queridas! Bom dia! Que bom que vocês estão aqui. É um prazer. Pra gente bater papo nessa manhã. Pois falar. é, falando de mulheres, Pois né? é, esse mês todo, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o mês das mulheres. Muito. E aí, mulheres ocupando espaço. Isso é bom ou é ruim, hein, gente? Isso é natural. A gente precisa entender que é um processo natural, que está crescendo, mas isso sempre existiu. A gente acha que não, mas a história é uma história, ela é escrita de uma maneira muito... a história costuma ocultar a história das mulheres. Então a gente acaba... história, né, Mônica? Eu sou formada, eu sou suspeita. Então, assim, mas eu confesso que tinha lá matéria, né, específica de história das mulheres, mas eu fui garimpando e eu fui descobrindo, assim, como que a mulher, ela sempre esteve inserida no mercado de trabalho. Só que muitas vezes essa história não é contada. Então a gente cresce com essa sensação de que isso é um fenômeno novo. Entendi. E não é. Às vezes é porque não era tão expressivo, um número tão grande de mulheres que ocupavam, é isso? Não, depende. Se você pensar antes da Revolução Industrial, quando as pessoas elas viviam nos campos. Certo. A mulher trabalhava, não existia essa função, né, até mesmo na escravidão. Homens e mulheres, ou seja, dependendo da perspectiva histórica e do corte que você faz, isso é normal ou não. De uns anos para Você não tinha a carrasca, né? Só era o carrasco naquela época. Exatamente. O que vai assim. variando é o conceito de liderança, né? Entendi. Então, na nossa sociedade hoje, em algumas sociedades é mais normal, mas na nossa, uma liderança feminina ainda causa estranheza. Mas não significa que ela nunca tenha existido. Entendi. Mas no nosso mundo ocidental, no mundo pós-moderno onde nós vivemos, isso tem crescido e da maneira como nós nos estruturamos, ainda é um processo relativamente novo. Então eu queria que a Fabiana falasse, porque você é formada em ciência da computação, não é isso mesmo? E é uma área que normalmente há um grande número de homens, não é, Fabiana? Conta pra gente como que foi, as dificuldades, né, às vezes as resistências que podem ter surgido ou não ao longo, até na própria faculdade mesmo, e hoje também no mercado de trabalho. Bom, eu queria começar com uma citação do Tom Peters, que ele é um autor americano de livros de negócios, e ele diz que as mulheres vão dominar o mundo de trabalho, o mercado de trabalho no futuro, e eu creio que esse futuro ele já é próximo. Né? Realmente na área de tecnologia você tem uma forte presença masculina, principalmente nos cargos mais técnicos, né? De programação, de infraestrutura. Mas com o advento aí da internet, das redes sociais, né? Novos cargos surgiram e habilidades diferentes são demandadas nesse cargo, e aí vem então o papel mais forte das mulheres, especialmente na parte de gestão. Certo. Né? A mulher é muito habilidosa no trato, né? No relacionar, né? Com as pessoas. Isso. Né? Então ela é muito boa, inclusive, em cargos comerciais. Né? Ela consegue ser mais sensitiva e perceber melhor uma oportunidade no cliente. Com isso, ela gera novas oportunidades, fecha bons negócios. Até porque a mulher ela é influenciadora, né? Nós temos uma liderança de influência, temos essa facilidade de influenciar o ambiente. A gente tem uma fluência verbal, né, que vulgarmente a mulher fala muito, mas do ponto de vista comercial... Meninas, você sabia que é feita uma pesquisa, a mulher fala 15 mil palavras por dia e o homem 7.500 a 8.000. Nós falamos mais do que o homem, mas sim. Mas isso, aí é que tá, essa coisa não é pejorativa, pelo contrário, isso é uma coisa que assim, a mulher ela tem uma capacidade de comunicação e se ela canalizar isso para o crescimento profissional, por exemplo, no mercado que a Fabiana atua, eu também, são menos de 10% das mulheres, menos de 10%. Nos Estados Unidos esse número está aproximando de 20%, mas... a gente foi para os Estados Unidos, né? E lá nós tivemos, né, Fabiana, a oportunidade de conversar com diretoras do Google, né? Conta um pouquinho. A CMO do YouTube, né? Sim. Eu achei interessante que a gente foi fazer esse curso de inovação e empreendedorismo na Universidade de Stanford, ano passado. E aí, no final da apresentação dela, a CMO do YouTube chegou até a mim e me cumprimentou. Ela disse assim, como é interessante ver mulher por aqui.
Então você vê que é uma questão das mulheres, não é só aqui no Brasil, é lá, mas a gente está vendo que cada vez mais a mulher vem avançando e conquistando esse espaço. Me deram o mesmo feedback, perguntaram assim, por que num grupo de 50 pessoas só tem 4 mulheres? Vamos mudar isso. Nossa, é muito pouco. E a gente conversou, vamos mudar isso. Aí eu até me comprometi, né, a iniciar um movimento aqui no Brasil, exatamente para aumentar. E já vou mandar o feedback lá, que já vai começar a rodar o projeto. Mas que legal. Você vê que até assim, existiu, principalmente na década de 50 e 60, lá nos Estados Unidos, um movimento de inclusão da mulher, não só com relação ao direito de votar, como também de ocupar. Então, isso lá, eles têm isso muito aflorado. A gente está começando a ter essa visão. Mas o que é interessante? É interessante a gente perceber que o mercado de trabalho ele fica mais enriquecedor quando você tem essa diversidade. Isso. Todo ambiente que ele tem, né, ou só muita mulher ou muito homem, ele perde a riqueza da diversidade. Com certeza. Então, quando a gente defende a inclusão da mulher, né, nas atividades que são predominantemente masculinas, a gente está querendo um mercado de trabalho mais rico e com uma maior qualidade. E o contrário também é verdadeiro. As profissões que são predominantemente femininas, a entrada dos homens ela é muito enriquecedora. E quais que seriam também. essas profissões predominantemente femininas, Mônica? Pois até saiu um pouco tempo atrás uma pesquisa da Cato mostrando, por exemplo, gestão de pessoas hoje é a área que tem um percentual maior de mulheres, chega a mais de 70%. Olha. Então você tem gestão de pessoas, você tem a área de saúde, né, principalmente enfermagem, a área da educação, quando você, por exemplo, pensa, né, antigamente a mulher era formada por magistério, né? É verdade. Então, quando você vai para a educação básica infantil, é quase 100% mulheres, ensino, a né? mulher está sempre... O ensino o homem, ele aparece mais no ensino médio e universitário. Isso. Então, você tem essa concentração. E, do contrário, as ciências que trabalham mais, as ciências exatas, Certo. elas costumam ter uma predominância masculina. Pelo racional, por essas questões também. Engenharia, a própria tecnologia. Mas a gente tem que pensar que isso tem também uma bagagem cultural muito grande. Porque desde o início das nossas vidas, a começar dos brinquedos que nós ganhamos na infância, nós somos, não é induzido, mas temos um estímulo maior enquanto mulheres de cuidar de pessoas, de estar envolvido, né? A gente brinca de casinha, disso. Isso. E os meninos ganham desde sempre o bloquinho para construir, o negócio para ser astronauta. Então tem um fator cultural que vai direcionando mais até os meninos para essas áreas e as meninas mais para a área de humanas, né? Claro que existem algumas habilidades que são naturais, mas todas as funções elas podem ser aprendidas. Não significa que a mulher só serve para aquilo e o homem só serve para aquela outra. Não, e que um não pode misturar. Não, o estímulo ele conta muito e a formação também. A Fabiana tem uma história muito legal, né? O que eu acho interessante, tudo é uma questão de vocação, né? Isso. E de criação também. Então, lá em casa eu sou filha de um engenheiro, que é também professor universitário e empreendedor. Certo. E minha mãe é física. Então Você ganhava bloquinho ou boneca? Eu não era muito de brincar de boneca assim, não, pra falar a verdade. Sabe? Brincava, tenho 2 irmãos homens. Certo, então tinha muito bloquinho também, né? Com eles, né? Eles eram meus companheiros. E realmente a gente foi criada assim, sem distinção do sexo. Então, eu não tive um estímulo diferente por eu ser mulher e meus irmãos homens, não. Meus pais sempre cobraram o mesmo tanto de nós dois, dos dois sexos, né, feminino e masculino. E eu, inclusive, por ser a primogênita, eu era até mais exigida, porque eu tinha que dar exemplo. Entendi. E eu me sentia comprometida a vencer, porque se eu vencesse, eles iriam vencer também, né? Entendi. Conta pra gente, Mônica, você trouxe umas imagens... Isso. Para Alguns enriquecer exemplos. O nosso bloco de hoje? Conta. Vamos ver. Por exemplo, eu trouxe algumas imagens. Tem uma imagem de uma mulher samurai. Olha só, isso em 1800. Eu não sei se é essa. Tem imagens, por exemplo, você tem presença feminina nos samurais, no Japão.
Você tem um exército de mulheres vietnamitas que lutaram durante a resistência. Você tem mulheres que lutaram pelos direitos civis e aí a participação política, que hoje ela é muito pequena. Aqui no Brasil ela é muito pequena, mas ela tem crescido também. Isso tem a ver com a vocação da mulher pelos direitos civis. Correto. Né? Então você tem mulheres que se destacaram. Olha ali as imagens. Essa, por exemplo, é uma mulher que lutou pelos direitos civis americano. Você tem também, por exemplo, astronautas, né? Tem em 1900 essa é a primeira mãe que foi para o espaço em 1980. Então você tem astronautas e por exemplo, na área de tecnologia não parece, mas tem uma presença feminina muito grande. Você tem a Lovelace, né, que é considerada a primeira mulher programadora. Ela financiou, ela está diretamente ligada à questão da máquina de calcular. Você tem mulheres na criação de toda a base de tecnologia. Essa noção que a gente tem de compilação de dados, isso veio por uma mulher. Então, a mulher, questões de busca, tudo isso que hoje a gente usa na maior facilidade, tem várias mulheres que estão por trás. Inclusive as CEOs da HP, da Xerox, do Yahoo, são mulheres, né? Ocupando ali cargos de presidência mesmo dessas empresas. Tem, por exemplo, na ciência, por exemplo, nós temos Nobel da Paz ganho por mulheres que desenvolveram vacinas e soluções importantíssimas para a área de saúde. Então, muitas mulheres formadas em química, né, que desenvolveram, contribuíram para o avanço da medicina. Sim. Então, o que a gente precisa é conhecer mais esses exemplos, porque esses exemplos, eles ajudam muito na nossa formação. Quando a gente estuda, né, história, a gente não vê muita mulher, mas isso não significa que elas não existiam. Que elas não né? estavam presentes naquele momento. No exército, né, você tem hoje uma participação feminina que é muito interessante, mas você tem até o caso da Maria Quitéria, né, que se vestiu de homem para ir para a batalha, né, e foi uma excelente profissional. Então você tem, em todas as áreas de atuação, você tem as mulheres entrando. Agora, tem os desafios. Em algumas áreas, as mulheres ainda, elas sentem o ambiente como um ambiente hostil. Sim. Elas sentem ainda que elas não são reconhecidas. Tipo uma discriminação? Exatamente. E principalmente esses ambientes masculinos, né? Quanto mais masculino é o ambiente, mais existe aquela noção de que um homem faria melhor do que uma mulher. E na verdade, a capacidade técnica, hoje a mulher estuda mais do que o homem. E o que a gente precisa, então, aprender é conviver com essas diferentes habilidades, porque a mulher, ela vai agir de uma forma, normalmente ela age de uma forma diferente que a de um homem. Certo. Uma mulher, ela não precisa se masculinizar para ter o seu espaço, mas é preciso que o mercado de trabalho entenda que a mulher, ela tem a sua forma de agir, ela tem a sua dinâmica, e que o ambiente de trabalho, quando ele for realmente composto de homens e mulheres, ele vai ficar muito mais rico. E aí eu até pergunto, Mônica, na verdade, a mulher, o objetivo, ela tem que mostrar competência naquilo que ela é chamada. Porque eu vejo que, às vezes, essa falta de credibilidade que é dada à mulher é justamente porque hoje, a gente tem falado isso ao longo de vários dias, no mês inteiro, em programa inteiro, as mulheres estão sendo objetos, elas estão se fazendo objetos. Eu quero ser conhecida como uma mulher intelectualizada, mas eu não sei nem me vestir, porque eu estou me expondo demais. Você vê, às vezes, uma coisa com a outra, eu não posso ser bonita e ser inteligente, eu tenho que ser uma das duas coisas, porque nós, mulheres, muitas vezes, nos degradamos. E aí, quando nós entramos no mercado, nós temos sérias resistências, porque o homem nos vê como um objeto sexual ou como uma mulher de sensualidade e não consegue enxergar que podemos ser mulheres capazes, inteligentes, justamente por comportamentos errôneos anteriormente também. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a mulher, né, é um desafio assim, constante. A mulher, ela ainda é vista como um objeto somente sexual e você tem aquele todo machismo, né? E às vezes algumas pessoas têm essa crença, que é uma crença privada, mas acabam levando essa crença para o mercado de trabalho. Importante a gente observar que um comportamento machista, ele é uma ausência de profissionalismo do homem também.
Então, o homem, ele precisa diferenciar o que é ali a mulher e o que é profissional. Certo. E da mesma forma, a mulher, ela deve também ter essa sabedoria de se colocar enquanto mulher e fugir dos extremos. Quais são os extremos? Ou eu vou usar o meu corpo, a minha sensualidade para ganhar algum favorecimento. Ou o outro extremo, não, vou me vestir igual um homem, vou ficar andando... Vou deixar de ser mulher, né? De cabelo preso, porque se eu for mulher não vão me levar a sério. Não é eu isso, já tive essa fase de querer me vestir extremamente masculina, certo. de andar só de coque, porque eu fico muito no comercial da minha empresa e eu queria mostrar o meu trabalho. Entendi. Então eu escondia ali, A né? mulher, Fabiana. Hoje eu já não vejo essa necessidade. Eu acho também que o mercado está cada vez mais competitivo e pessoas com esse tipo de comportamento, elas vão acabar sendo isoladas, né? Certo. E você, com uma conduta extremamente profissional e posicionada, você consegue afastar esse tipo de situação quando você mostra a sua competência. Entendi. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos falando aqui de mulheres que têm assumido aí posições que seriam, às vezes, anteriormente ocupadas em maior parte por homens, e as mulheres estão conseguindo ganhar como os homens? Porque, às vezes, elas podem estar até assumindo posições. E o retorno? Elas estão tendo mesma valorização econômica que os homens, Mônica? O gap ainda existe, mas ele está sendo preenchido de uma maneira bastante rápida. Por exemplo, há poucos anos atrás, uma mulher ganhava aproximadamente 70% do salário de um homem. Hoje, essa redução já caiu, esse gap já diminuiu. Hoje, o salário da mulher é de mais ou menos 84% do salário do homem. Ou seja, as mulheres ainda ganham menos, certo, mas elas estão reduzindo esse gap. Que hoje o salário feminino, se você pegar salário feminino e salário masculino, o salário feminino ele cresce mais do que o masculino. Entendi. Né? Isso tem a ver com... Mas será até para tentar nivelar? Exatamente, é natural. Mas por quê? Porque o mercado tem exigido competências que são femininas, mas também as mulheres estudam mais. Então, cada vez mais a mão de obra qualificada está ficando mais na mão das mulheres. Exatamente. Né? Uau, gente, quero agradecer. Que delícia, foi tão gostoso bater esse papo, porque a gente, né, nós trabalhamos aqui. E eu fiquei pensando também, para a gente fechar nossa entrevista aqui, grandes homens são bênçãos de Deus, mas eles foram cuidados por mulheres. E com certeza as mulheres influenciaram a vida deles. Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, as mulheres têm ocupado muitos espaços. Porque quando você cria seu filho com princípios, com valores, e depois ele se torna um presidente de uma grande empresa, ele se torna uma referência em algum lugar, a mulher também, de uma forma ou outra, ela está linda. Lembrei de um livro lindo, Mães que Mudaram o Mundo. Esse livro é lindo. Como chama? Mães que Mudaram o Mundo. Uau, tem na Seara. Legal. Eu já comprei uns 10 lá, porque eu gosto de dar de presente para todo Então, mundo. Mães que Mudaram o Mundo, muito gente. Muito bom. Conta exatamente isso. Qual que é a influência da mãe, da mulher, na atuação com seus filhos. Que legal. E com pessoas, né, de presidentes, tudo é muito bom. Que bom, querida, obrigada. Posso mandar um beijo rapidinho? Claro, deve. Beijo pra Catarina e pro Heitor, porque hoje eles resolveram me dar audiência e eles pediram. Então, Catarina e Heitor, eu também. Um beijo muito grande pra vocês. Que bom que a gente tem a audiência de vocês, viu? Fabiana, obrigada, querida. Obrigada, Deus te abençoe eu que agradeço. e continue Amém. usando a vida de vocês cada dia mais. Amém.